Foi uma vitória diferente. Para alguns teve sabor de derrota, mas a grande verdade é que várias verdades foram expostas na arena, dentro e fora de campo. Nós vamos falar sobre a manhã do sábado, o bom resultado em cima da equipe do Sampaio Corrêa, que pode colocar o Grêmio de maneira definitiva dentro do G4 da Série B. Eu conto isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus W e nós vamos juntos para falarmos da vitória de 2-0 do Grêmio em cima do Sampaio Corrêa. E quando eu falo esse placar eu fico pensando, cara, que jogaço de bola, o Grêmio ganhou, convenceu, mas não foi essa a realidade, você sabe bem. Estou aqui na arena ainda e vou contar um pouco dos bastidores, daquilo que rola por aqui, nos corredores, por aquilo que rola também dentro da área de imprensa, o que os dirigentes nos falam e aquilo que a gente vê dentro de campo, tá? Mas antes de qualquer coisa, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla, cara, para ficar bem informado, para saber de Grêmio e de Internacional. Primeiro ponto, o técnico Roger Machado precisou mudar, não a estratégia, mas mudar uma peça importante dentro do contexto em cima do jogo. Porque Rodrigues apresentou um quadro gripal durante a madrugada e precisou ser substituído. Foi natural, resfriado, saiu do time. Natan entrou. E o Natan é um jovem que vem trabalhando muito bem. Dentro do contexto dos treinamentos, dentro do contexto do dia a dia, ele vem sendo bastante elogiado. Recentemente falei dele em um dos vídeos, justamente porque ele vem crescendo e vem se destacando. Entrou no jogo, não passou pelo sistema defensivo os problemas do Grêmio, que aliás, o Tricolor mais uma vez passa liso defensivamente. Defensivamente o Grêmio hoje vive uma afirmação e essa é uma das comemorações do técnico Roger Machado. O problema está na outra ponta do time, no ataque. E essa leitura não é minha, não é sua, é do contexto gremista. O Grêmio vem sofrendo no ataque. Prova disso é que com a bola rolando, Grêmio e Sampaio Corrêa teve uma grande dificuldade da equipe ser vertical. O Grêmio trocou muitos passes na defesa. O Pedro Jeromel, durante a primeira meia hora do jogo, era a única válvula de escape, ofensivamente falando, da equipe. Era ele que tentava conduzir, tentava levar o Grêmio para cima, para o campo de frente, tanto que o primeiro chute na direção do gol, e não foi nem um chute a gol, parte dos pés do Pedro Jeromel, e isso acaba, consequentemente, gerando preocupações, que o próprio Roger admitiu na entrevista coletiva. Afinal de contas, para vencer você precisa produzir. E mesmo que ele, Roger, acredite que o Grêmio é criativo, ou pelo menos cria o suficiente para vencer, nem ele tem conseguido, pelo menos não nos últimos jogos, defender ou sustentar a tese. Tanto que, depois do confronto, diante do Sampaio Corrêa, ele confirmou que o time não foi vertical. Mas, com exceção do Pedro Jeromel, Bitelo foi um jogador extremamente preso na primeira etapa. O Vijaçante sai, em dado momento, no segundo tempo, para caçar, consegue roubar uma bola e gera uma oportunidade muito boa de gol. O Janderson acaba chutando em cima do goleiro, mas foi isso. O primeiro chute do Grêmio ele se deu aos 26 minutos da primeira etapa, ou seja, mesmo sendo superior, mesmo jogando contra um adversário fraco, o Grêmio teve grandes dificuldades na produção ofensiva. Mas o gol sai de uma jogada pelo lado esquerdo, existia naquele momento já uma grande tensão na arena, isso estava afetando os jogadores, era muito possível ali da onde eu fico, atrás do gol, perceber isso. Os atletas conversavam a todo momento, o Natan estava sentindo, o Diogo Barbosa sentiu muito. O Diogo Barbosa que foi um dos principais perseguidos aí, durante a primeira etapa, e acho até com justiça, porque fez um mau primeiro tempo de fato. Então assim, o Diogo Barbosa vai para uma cobrança de falta, coloca no segundo pau, o Bruno Alves consegue o desvio, e o Diego Souza, que não era alimentado, coloca para dentro da goleira, 1-0 Grêmio, e o ambiente muda. Porque o Sampaio Corrêa, que se via no direito de ficar atrás, porque interessava ao Sampaio o empate, interessava esse ponto ele estava dentro de um contexto matemático maravilhoso para o adversário do Grêmio, ele se vê obrigado a atacar. E no segundo tempo, os espaços apareceram, mas apareceram por conta da mudança de postura do Sampaio Corrêa. Não foi um bom jogo, e mesmo com espaços o Grêmio teve dificuldades para construir. O Diogo Barbosa teve que ser substituído, tomou uma vaia gigantesca, o Thiago Santos entrou, tomou uma vaia gigantesca, e o Roger deixou muito claro na entrevista que não vai, de maneira nenhuma, deixar de colocar ou escalar um jogador por conta da pressão da torcida. Disse, inclusive, que agradece ao torcedor e que respeita as vaias,
mas o que mais me chamou a atenção é que os jogadores, eles não gostaram da pressão da torcida. A pressão começou cedo, por volta dos 11 minutos, é verdade, mas a primeira coisa que o Diego Souza fez na saída de campo, no final do jogo, depois da vitória pelo placar de 2-0, foi pedir paciência para o torcedor, dizer para o torcedor vir de cabeça aberta para a arena. Não é assim que funciona. E o Roger tratou, inclusive, de fazer essa vírgula na entrevista coletiva, pedindo para que todo mundo colocasse, né, um pouco de mão na consciência, porque a arquibancada ela vive o seu direito, vive o seu momento depois de um rebaixamento completamente inesperado e dolorido para o torcedor gremista. Então acho que teve os dois lados e nós precisamos pesar também esses dois movimentos. Mas o Grêmio não viveu uma boa manhã, não viveu um bom momento dentro do gramado. Sobre verdades colocadas, tá? O Grêmio está jogando mal, o Grêmio vai continuar jogando feio, mas buscando o resultado. O Roger deixou isso muito claro, às vezes não vai ser assim. A ansiedade do torcedor ela não vai passar, e essa conversa teve depois do jogo, porque os atletas se demonstraram, né, incomodados, eles se apresentaram incomodados com aquilo que aconteceu, com as vaias na arquibancada, e o Roger falou isso para eles. Tem que agir assim, tem que tratar com naturalidade, tem que respeitar, para ter esse torcedor, para ter esses 30 mil de novo na arena. Então tudo isso foi colocado como verdade, e verdade também pro torcedor gremista que, cara, vai vencer, mas vai jogar mal, e você vai ter que se acostumar nesse ano e torcer para que fique dentro do G4 e suba o ano que vem e consiga reorganizar a casa. Infelizmente, o Grêmio vive essa fase. Para a gente começar a encaminhar aqui esse encerramento, alguns outros pontos precisam ser colocados, tá? Por exemplo, Kahneman teve uma lesão, nós vamos falar mais sobre isso no diário do Grêmio KTO nesta noite, mas o Kahneman teve uma lesão de grau 2, já vira uma preocupação. O Grêmio ele vai começar um processo de repensamentos, na verdade reestruturação de alguns conceitos. Com as novas contratações chegando, acredita que vai melhorar, mas não é garantia. Não foi uma boa vitória, mas foi uma vitória suficiente para colocar o tricolor dentro do G4, depende dos resultados paralelos e nós evidentemente vamos acompanhar essa rodada. Para fechar a cotação rapidinho, Gabriel Grando, não trabalhou, convenhamos, nota 6 para o Grando. Natan, nota 6, média, por quê? Porque estava muito nervoso, não comprometeu, mas claramente, visivelmente nervoso. Alguns jogadores conversaram com ele durante a bola rolando, principalmente ali nos minutos iniciais. Pedro Jeromel, cara, o Jeromel, ele vive um bom momento, tá? Eu vou dar uma nota 7 pro Jeromel, não foi muito exigido, mas ele chama a responsabilidade, chamou hoje. Bruno Alves também nota 7, tá? Ele teve uma importância muito grande, não só com a bola, saiu dele a assistência do primeiro gol, mas é uma liderança que começa a aparecer dentro de campo. Varela nota 5, não se destacou, não comprometeu, não foi nada demais, convenhamos. Não tem muito o que se destacar aí a respeito do Varela. Vijaçante e Bitelo, discretos. O Bitelo ele melhorou muito no segundo tempo. O Roger falou sobre unha, né? Sobre o jogador se deslumbrar. Uma mensagem direta para o Bitelo. Um jogador que precisa ficar bastante ligado, porque o comandante falou publicamente. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa parar, avaliar, investigar um pouco mais, e eu prometo fazer isso aqui no canal. Vijaçante, nota 6, ficou na média. Diogo Barbosa, horrível, pior jogador em campo, na minha opinião, nota 4. Biel e Janderson, 5, pouco produziram, pouco participaram. E Diego Souza, vou dar uma nota 8, o cara decidiu, é o artilheiro. E se não fosse o Diego Souza, a situação ia estar muito complicada nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Fazer o que? Essa é a realidade do Grêmio, a gente só pode acompanhar e torcer para que as coisas melhorem. E a gente vai fazer isso de pertinho. Para não perder nenhum conteúdo, cara, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. E a gente se vê. Tchau, tchau.